O tratamento através da quiropraxia pode ser um ótimo caminho para o alívio de dores crônicas. Pesquisas comprovam que pessoas que estão aos cuidados ou em tratamento com os quiropraxistas dormem melhor, têm menos estresse, mais disposição, proporcionando uma qualidade de vida muito melhor. É por isso que nós estamos em Balneário Camboriú. Vamos conversar com o Dr. Fernando Pompermayer, ele que é quiropraxista. Boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bem? Tudo certinho. Fernando, explica para o nosso pessoal de casa o que é a quiropraxia. A quiropraxia é uma profissão na área da saúde, que trata dos problemas articulares, de maneira manual. Então, o quiropraxista ele é formado numa faculdade, são 5 anos em período integral. Isso é importante ressaltar porque existem outras formas que são inadequadas de fazer a conclusão do curso. Então, existem cursos de finais de semana em que as pessoas não têm pré-requisito nenhum e acabam tendo uma formação inadequada e tratando de forma errada os pacientes. Lembrando que com uma formação acadêmica são 5 anos realmente estudando. Em período integral, que é importante dizer que é manhã e tarde, então é uma carga horária extensa, são mais de 4.000 horas de curso. Justamente porque a coluna é uma parte muito importante do corpo. E doutor Fernando, muitas dessas pessoas às vezes que fazem tratamento com um quiropraxista que realmente não seja qualificado, pode até o problema aumentar da lesão. Pode, e o mais importante é na avaliação, por isso que justifica um consultório, uma avaliação completa, para poder identificar as contraindicações. Tem algumas pessoas que não podem receber o tratamento ou que por algum motivo o problema não é a quiropraxia que vai resolver. Então na avaliação é onde a gente identifica o problema da pessoa e o que a gente vai poder fazer para ajudar ela. Então essa é a principal diferença de um profissional que é graduado e sabe avaliar essas contraindicações e aplicar o tratamento da forma adequada. E o que é a quiropraxia, doutor? Então a quiropraxia é essa profissional da saúde que busca avaliar as articulações e tentar encontrar os desalinhamentos. Quando a articulação está desalinhada, ela apresenta uma função inadequada. Isso gera dor, gera tensão muscular, gera problemas de postura, curvaturas anormais na coluna, uma série de repercussões. Então a gente procura esses desalinhamentos e com manobras manuais ou com o auxílio da máquina, de alguns aparelhos, a gente faz as correções. Normalmente o resultado é rápido, a pessoa sente já o alívio na hora e quando o problema é mais crônico, uma dor que acompanha o paciente há mais tempo, leva um tempo até essa articulação voltar a funcionar normalmente. Isso a gente consegue visualizar nos exames através de diminuição dos espaços, aqui onde tem o disco intervertebral, de crescimentos ósseos, que as pessoas chamam de bico de papagaio, enfim, uma série de alterações que vão acontecendo na articulação quando ela está desalinhada cronicamente. Então são pessoas que têm um tratamento um pouquinho mais longo, mas de um modo geral o resultado é bem rápido. E quais são os principais problemas que a quiropraxia trata? Todas essas articulações que estão desalinhadas, elas geram algum sintoma. Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo, se for na parte alta da cervical, pode estar relacionado com dor de cabeça, pode estar relacionado com tensão aqui nessa parte do trapézio, que é essa musculatura do ombro, pode estar relacionado com problemas de postura, como postura para frente ou inclinações de cabeça. Quando é na parte lombar, gera dor aqui na parte baixa das costas, às vezes a pessoa trava quando vai fazer algum movimento. Se for na parte de baixo também, tem um nervinho que desce para a perna, que é o ciático, que pode doer até lá embaixo no pé. Às vezes a pessoa também, no caminhar tem algum probleminha que às vezes pode... Tem, muitas vezes a gente olha a pessoa caminhando, é comum quando eu estou na praia, eu vejo as pessoas caminhando e já imagino esses desalinhamentos porque a gente vê uma marcha alterada, Ou a pessoa mancando, ou um braço que movimenta menos do que o outro, uma inclinação no quadril. Então essas alterações todas elas podem ser secundárias a esses problemas. Como eu comentei, na avaliação a gente identifica se é ou não, porque pode ter várias outras coisas, pode ter câncer ósseo, pode ter dos mais diversos problemas, A gente tem que excluir essas coisas que é de tratamento médico exclusivo para identificar os desalinhamentos e ir corrigindo e a pessoa vai melhorando aos pouquinhos. Normalmente, o que ocasiona esses problemas? Tem inúmeras coisas, a má postura é uma delas, dormir em uma posição inadequada, cruzar a perna muito tempo, em especial as mulheres que cruzam virando o corpo, o homem quando usa a carteira no bolso de trás, por exemplo, da calça e senta com um lado do quadril mais alto do que o outro, carregar peso de forma inadequada, bebê pequeno, na hora de colocar no berço, pegar do berço, ou seja, o próprio dia a dia causa essas alterações. E atividades físicas erradas também, doutor? Principalmente aqui em Balneário Camboriú, eu digo assim, a gente está sempre em busca do corpo perfeito, então acaba fazendo muita musculação e às vezes sem orientação e faz o movimento todo errado, isso também acaba... Em especial quando tem uma carga alta, Vai fazer um agachamento, vai fazer o leg press, vai fazer algum exercício.
com uma carga alta de forma inadequada, vai chegar uma hora que vai lesionar. Às vezes é uma lesão aguda, isso é importante diferenciar, é um trauma, né? Por exemplo, a pessoa está jogando futebol e se machucou, está na academia e se machucou. Esses tratamentos, quando não tem fratura, não tem uma complicação maior, eles têm um resultado geralmente mais rápido, né? Quando é uma coisa crônica, aquela pessoa que tem uma dor há 5, 10 anos, que vem se desenvolvendo com o passar do tempo, em função de hábitos errados, o tratamento leva um pouco mais de tempo, mas também tem um resultado bem legal. E como eu posso prevenir isso, doutor? Faz parte da consulta, né, a educação em respeito à dor. Então, todas as diretrizes internacionais no manejo dessas dores crônicas incluem a orientação, ou seja, a educação do paciente a respeito do quadro dele. Se você tem uma hérnia de disco, por exemplo, é importante que você saiba o que você pode ou não fazer, né, quais os movimentos que vão prejudicar ou não. Então, a prevenção, ela passa por consultas, quando o paciente já não tem mais dor ou uma pessoa que ainda não teve dor nenhuma. Passa por consultas espaçadas, ou seja, a cada 3 meses, às vezes a cada 6 meses, e por uma orientação sobre o que machuca a coluna e o que não machuca. São vários detalhes, né? Como dormir da forma correta, como sentar bem na frente do computador e uma série de outras dicas assim que vai orientando a pessoa a cuidar um pouco melhor da coluna. E eu posso usar a quiropraxia como prevenção? Por exemplo, eu não tenho nenhum problema, mas eu já quero evitar no futuro. Essa, na verdade, é o nosso carro-chefe, né? Assim, é o que a gente mais gosta de divulgar, porque gera um bem-estar, a pessoa se sente melhor quando o corpo está mais alinhado, né? Então, independente de ter dor, de já ter hérnia, de já ter bico de papagaio, já ter alguma situação que requer um pouco mais de atenção, a quiropraxia pode ajudar bastante a fazer a pessoa se sentir melhor e evitar que esses problemas apareçam. E quanto tempo mais ou menos dura um tratamento na quiropraxia ou uma sessão também? Então, a avaliação dura 1h30, às vezes até mais, um pouquinho menos, um pouquinho mais, que é para identificar todos esses fatores de risco e já iniciar o tratamento. E as sessões em média de 30 minutos, né? A duração do tratamento depende do caso. Se um caso agudo, como eu comentei antes, um trauma recente, geralmente 2, 3 consultas está 100%. Casos mais crônicos, às vezes levam 5, 10 consultas, raramente o tratamento inicial passa de 10 consultas. E qualquer idade pode fazer, doutor? Pode, tem algumas restrições, né, para bebês e para as crianças menores e para os idosos mais longevos também tem algumas restrições, quando tem osteoporose, enfim, algumas situações que requerem um pouco mais de cuidado. Mas não existe contraindicação por idade. Então eu atendo bebês e atendo pessoas de 90, 80 e poucos anos sem problema nenhum. O tratamento do homem e da mulher é igual, claro, dependendo da necessidade que cada um tem. Isso, dependendo da necessidade e dessas alterações. Por exemplo, na mulher é mais comum ter osteoporose a partir de uma determinada idade, então tem que ter um cuidado um pouco maior nessas situações, né? E também varia um pouco do perfil físico, né? É diferente uma pessoa jovem forte de um idoso frágil, né? Então tem que avaliar todas essas peculiaridades e tratar de forma individualizada. Quem usa muito salto, tem problema? Salto tem problema. Tudo tem excesso, né? Assim, usar o salto uma vez é uma coisa, usar salto regularmente coloca pressão na ponta do pé, desloca um pouquinho o nosso eixo gravitacional, né? O centro de gravidade, e isso gera dor lombar, gera outros problemas posturais. Então é bom quem usa muito salto também já começar a fazer o tratamento de quiropraxia. Isso, quem usa muito salto, quem passa muito tempo na frente do computador ou estudando abaixado, donas de casa que trabalham fazendo trabalho ali, trabalhos braçais praticamente o dia todo, né? Seja lavando roupa, lavando louça, qualquer coisa que exija demais do corpo gera sobrecarga, né? E é isso que a gente trata. E doutor Fernando, explica pra gente aí de casa, dói para fazer o tratamento? Não, não dói, assim, as manobras são indolores. Claro que se a gente pega uma articulação que está inflamada, um paciente em crise, vou dar o exemplo mais complicado, um paciente em crise de hérnia que não consegue se mexer, que está com muita dor, qualquer coisa naquele local vai incomodar. Então a gente faz o tratamento mais suave possível para que o paciente aqui dentro não tenha desconforto nenhum. Pelo contrário, né? Ele me buscou para melhorar, não para piorar. Então a ideia é que não tenha dor nenhuma. Tem algumas situações onde a articulação está tão inflamada, está tão machucada, que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado e gera algum desconforto muito pequeno. De um modo geral, não tem desconforto algum. E Fernando, existe algum risco em fazer a quiropraxia ou existe também alguma contraindicação? Existem vários riscos e várias contraindicações. Por isso que é importante essa avaliação inicial e a graduação na formação, né? Por exemplo, um problema comum que acontece assim, o paciente hipertenso, com problema cardíaco, com obstrução das artérias do pescoço, com muito desgaste articular na cervical, né, dor de cabeça, enfim, a gente tem que saber avaliar esses fatores de risco para não fazer manipulações de forma inadequada. Né? Existem, por exemplo, pacientes com osteoporose grave, que é quando o osso é tão frágil que pode fraturar com o mínimo esforço, né? Ou com a mínima força aplicada em cima dele. São pacientes que têm uma contraindicação, então tem que usar técnicas que não tenham esse impacto.
e assim por diante. Doutor Fernando, infelizmente o nosso tempo é muito curto. É claro que a gente quer voltar aqui outras vezes para esclarecer. O pessoal de casa também, que tiver alguma dúvida, pode mandar a sua dúvida através do nosso Instagram. Doutor Fernando, o senhor também tem rede social? Tem Instagram, é Fernando Quiro Nutri, né, @Fernando Quiro Nutri. Eu posso responder as dúvidas que forem aparecendo sem problema nenhum. Doutor Fernando, muito obrigada. De nada.